estamos de volta agora nesse destacamento avançado que a gente faz sempre, o Alagoas Arte e Cultura faz sempre aqui na Flimar. A Flimar que está homenageando Nando Cordel, Jorge de Lima, mas a Flimar não restringe o seu papo aos homenageados, não. A gente aqui fala de várias coisas e no programa a gente tem trazido aqui escritores que têm vindo aqui a Flimar. E temos a honra agora de falarmos sobre história, história do Brasil. Falar disso com uma craque no assunto, que é a nossa querida Mari Del Priore. Mari, um prazerzaço estar com você aqui, né, para conversar dessa coisa que a gente ouve desde pequeno falar, estuda nas escolas, mas que sempre é tão distante, que é a história. E sempre tão maçante, né? Quando você está no colégio, é um rosário de datas para você... Nomes terríveis, batalhas. Né, batalhas, e você acaba se afastando. Você traz uma outra forma, uma tendência, não sei nem se é nova, mas uma tendência de fazer isso romanceado, que torna isso agradável, né, e acessível. Então é um prazer falar com você sobre história, sobre o teu último livro e falar sobre os livros seus, contar um pouco, que a gente entenda um pouco essa nossa história. Né? Lógico. Né? Então está com você aí. Olha, Paulo, primeiro eu quero dizer a você que tem sendo para mim uma experiência absolutamente maravilhosa. O Flimar é um achado. Nós, obviamente, estamos aqui sobre as bênçãos do nosso querido Carlito, que é um guerreiro. Eu acho que o Brasil está precisando de pessoas como você, como ele, que levem bandeiras, que lembrem as pessoas que o amor às palavras, o amor aos livros e, por que não, o amor ao passado, o amor à história, né? Que tudo isso precisa contar com a sociedade. Eu digo sempre que é preciso que a sociedade brasileira expose a ideia de que a educação é fundamental. E eu lembro que na raiz da palavra responsabilidade existe esse radical esposar, respondere, né? Responsabilizar-se. Então, a sociedade brasileira precisa fazer um esforço de se responsabilizar, não só por eventos maravilhosos como esse, mas também em cultivar a sua identidade, a sua memória e o seu passado. É preciso se conhecer melhor, é preciso olhar para trás, saber quem foram os avós, da onde viemos, para construir um futuro diferente desse que nós estamos vivendo, talvez mais iluminado, talvez com mais esperança, com mais compreensão, mais tolerância, e o meu esforço vem sendo nesse sentido. Um dos pilares é esse, então, para construir o futuro tem que conhecer o passado. Não, é uma regra como regra matemática. Eu até, acho, né? tem que amar como o 2 passado, e 2 são 4. sem dúvida nenhuma. Eu passei por um poema do Nando Cordel, em que ele fala justamente dessa afetividade. É preciso cercarmos de afeto, né? A possibilidade de termos letras quer na ficção, quer no ensaio. É preciso criar uma espécie de ambiente amoroso em torno disso e transmitir isso para as pessoas. Você estava falando do quanto pode ser pesado um curso de história, se são só datas, se são só personagens, se são só batalhas. Mas eu acho que o que está faltando na sala de aula justamente é do que fala o Nando Cordel, essa falta de amor, né, na transmissão. Porque a história do Brasil, ela é um romance, né? Nós temos aí todo tipo de personagens, o traidor, o bandido, a malvada, está aí o nosso Dom Pedro I fazendo uma série de pilantragens, a nossa Marquesa de Santos, que foi eu acho, a fundadora do pichuleco no Brasil, porque ela não fazia nenhum negócio que ela não pedisse um pichuleco para ela ou para a família dela. Né? Nós temos histórias absolutamente fantásticas, a própria Guerra do Paraguai, com uma série de heróis anônimos, o Conde d'Eu, por exemplo, que era considerado um chato, insuportável, francês, marido da princesa Isabel. Que homem interessante, é ele que faz a abolição no Paraguai, ninguém sabe disso. Ele faz a abolição no Paraguai, no fim da Guerra do Paraguai, ele vai lá para encerrar a guerra. É um grande abolicionista, é um grande liberal. O que faz o nosso imperador Dom Pedro II? Geladeira com ele. Não deixava o coitado do Conde d'Eu aparecer, não deixava ele tomar nenhuma decisão. Na época das regências, a obrigação era ficar de bico calado, né? Então, é o que eu digo, é uma história cheia de personagens interessantes, dos quais nós temos que nos aproximar. E nós temos que ver que esses personagens são de carne e osso como nós, né? Cada vez que me ligam de Brasília pedindo para dar um personagem para o livro dos mitos brasileiros, eu me nego. Eu acho que, com exceção do nosso Padre Inciso, né, que tem 3 milhões de devotos, nós não temos heróis, mitos, que todo mundo
tem problemas, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem limites. E se nós trouxermos essas limitações para dentro do livro, eu acho que isso aproxima o leitor do personagem histórico. E aí a história fica uma história gostosa. O que me chama a atenção é justamente isso. Você fala dos personagens centrais, mas você usa os personagens transversos, laterais, para que eles contem a história, para que através deles você... Às vezes os personagens não centrais, eles são mais interessantes do que os personagens ditos, os protagonistas, digamos assim. Os personagens laterais são os Richelieux, né, aqueles que estão sempre ao lado. Eles são mais interessantes, eles contam mais, eles têm um outro olhar, né, outro Paulo? olhar, eles estão vendo de outra maneira. O que eu acho bacana nas biografias é quando você consegue cruzar histórias, né? Quando eu contei a história da Condessa de Barral, eu procurei cruzar justamente a correspondência dela com a correspondência de Dom Pedro II. Agora, para fazer a Princesa Isabel e o Conde d'Eu, eu usei sobretudo as cartas do Conde d'Eu para o pai dele e do pai dele para ele, onde rolam todas as fofocas sobre o imperador Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II monopolizava, era centralizador, era difícil, era melancólico, era deprimido. Mas como é que eu vou saber tudo isso? Na história oficial, não. Eu tinha que saber o que o pai do Conde d'Eu, lá de Paris, o Duque de Nemours, escrevia para o filho: cuidado, seu sogro é uma cobra, né? E o filho que respondia: realmente ele pega no meu pé o tempo todo, é uma dificuldade, eu não consigo fazer nada. Então é legal quando a gente consegue, através da documentação histórica, iluminar isso que você agora intuitivamente mencionou. Os escaninhos, o que está no escuro, né? Levantar certos panos, certas cortinas e ver outros cenários e outras realidades. É verdade que ao final do seu período de império, o Dom Pedro II já estava convencido da importância da República. Quem me disse isso aqui nessa mesma bancada foi o Laurentino, né? Quando ele coloca que foi um general monarquista que proclamou a República gritando viva o imperador, né? Então, e que o imperador tinha ideias. E tem passagens aqui em Alagoas do imperador, por exemplo, em Penedo, que ele gostava de andar a cavalo de manhã, e que movimentos republicanos, como afronta, hastearam a bandeira da República proibida. Ele desceu do cavalo, teria descido do cavalo e beijado a bandeira e subiu no cavalo de novo e foi embora. Então isso é fato ou é coisa das cartas, coisa das fofocas, né? Para mim, o maior pensador do Brasil, o maior ensaísta, o maior escritor do Brasil chama-se Gilberto Freire. Eu adoro, idolatra, meu santo de proteção. E Gilberto, ele diz uma coisa muito interessante: Dom Pedro II seria um imperador cinzento. E eu acrescentaria 40 tons de cinza. Ninguém cinzento sabe mesmo. Exatamente quem foi Dom Pedro II. E não Era um sabe enigma, por quê. né? E não sabe por quê. Várias histórias rolam sobre ele. Eu estudei Dom Pedro II de perto, mas eu acho que nós jamais saberemos, Paulo, quem foi Dom Pedro II por uma simples razão. Nós não sabemos quem foi o menino, nós não sabemos quem foi o adolescente. Dom Pedro II nunca foi um bordel. Dom Pedro II nunca foi uma taberna encher a cara. Dom Pedro II não tinha amigos, vivia cercado de padres, vivia cercado de professores extremamente sisudos, não conhecia mulher. Quer dizer, que adulto dá uma criança que é assim? Né? Então, eu acho que no dia que os biógrafos conseguirem entender quem foi essa criança, abandonado pelo pai, que vai embora para Portugal, estava se envolvendo com aquela madrastinha tão bonitinha, que era a segunda mulher do Dom Pedro II, ela vai embora também. Né? É aqui criado, cercado de clérigos, de padres, de professores. Ele é muito esquisito. Eu acho ele realmente uma figura que merece realmente ser reanalisada. Essa propensa liberalidade de Dom Pedro II é cantada em prosa e verso. Todo mundo diz que ele tolerava insolências, aliás, a própria Condessa de Barral. Cheio de erudição, que era um cara erudição culto. eu discordo. Né? Que era culto, que era não sei o que lá, não sei o que lá. Erudição eu discordo.
Eu acho que, examinando a correspondência de Dom Pedro II, o que você tem são cartas, não é uma correspondência. Correspondência implica em reciprocidade. Eu escrevo para Paulo, Paulo me responde, eu escrevo para Paulo, Paulo me responde. Ele não tem isso com ninguém. Ele tem algumas cartas que ele troca mais, talvez aqui ou ali, né, com uma figura ou outra, mas a correspondência dele é minguada. Né? Nós não sabemos o que ele lia. Nós sabemos, por exemplo, que ele não leu Nietzsche. Estava todo mundo lendo nessa época, ele não leu Balzac, que estava todo mundo lendo nessa época. Quer dizer, esse grande intelectual está tão alheio à produção toda intelectual europeia, eu acho muito complicado. Lembro a você que esse é o momento também das grandes discussões do liberalismo inglês. O inglês dele era péssimo. A própria Condessa de Barral disse para ele, olha, meu amigo, para, né? Não fica tentando, fala francês, inglês, que é melhor, né? Que você, pelo menos você vai ser entendido, né? Então, eu acho que se fizeram imagens sobre Dom Pedro II. O José Murilo de Carvalho tem uma biografia maravilhosa dele, mas fica em branco essa infância e esse jovem. A gente não sabe quem foi esse jovem, e sem saber quem é o jovem, eu acho que ninguém sabe quem é o adulto. Mari vai atrás disso? Não. Não, eu acho vai buscar essa infância desse cara. Eu já criei tanto problema aí com a família, eles não gostam. Eu volto a dizer, eu descobri que ele usava dentadura, não era para contar. Eu descobri que ele não lavava as mãos direito, não era para contar. Descobri que a grande paixão dele foi a Condessa de Barral, também não era para contar. Então, eu vou deixar isso em banho-maria. Mari, você fala muito em cartas. Eu sou apaixonado também pelas cartas, eu acho que elas contam muito. As famosas cartas da Simone do Sartre, as cartas de Gustave Flaubert, todas elas contam muito, né? Porque são momentos íntimos. As cartas de Graciliano para Heloísa, né? Eles contam de como a obra estava sendo feita, o que é que ele estava pensando. Então as cartas revelam muito. Como vai ser para os historiadores a fase do Facebook, dos e-mails? Como é que vai ser sem as cartas, sem as correspondências? Como é que a gente vai ter esse instrumento, né? Eu acho, viu, Paulo, que a história está mudando muito. Isso talvez ainda não tenha batido total, assim, nos cursos de faculdade. Mas, para você ter uma ideia, no mundo anglo-saxão já se fala em creative history, quer dizer, uma história criativa que misturaria literatura e história. E eu acho que a narrativa histórica ela vai ter que ser profundamente alterada. E eu acho que mais e mais historiadores vão ter que trabalhar com imagens. O seu programa, por exemplo, amanhã vai servir para o historiador, daqui a 30 anos, pensar sobre quem veio no Flimar, quem estava aqui, o que se dizia, o que pensava, né? O que estava se discutindo. Então, as imagens, eu acho que vão ser um suporte importante para o historiador. Agora, é importante que a história se reinvente. Né? O jovem que hoje está no colégio, está na 5ª série, na 6ª série, ele realmente não está atraído por esse programa que é imposto pelo vestibular. E, além de ser imposto pelo vestibular, os alunos entram na faculdade querendo liberdade para pesquisar, para estudar, e aí cai numa outra discussão, que é uma outra camisa de força, que é discutir ideologia, luta de classe, que é um programa dos anos 60, 70, nós estamos em 2015. Né? O jovem, ele quer discutir o quê? Ele quer discutir as questões de sociedade hoje. Tolerância, sexualidade, sobrevivência, formas de trabalho, integração. Então, é preciso pensar um novo lugar para o historiador. O historiador, ele pode estar na imprensa, ele pode estar na mídia como você, ele pode estar no teatro, no cinema, ele pode estar no turismo, ele pode estar em vários outros espaços que não a sala de aula, onde, ganhando um salário miserável, ele é obrigado a dar uma matéria que ele detesta. É um sentido mais translato, uma coisa bem maior. Né? Você está fazendo história, aqui nós estamos fazendo, né? Com uma história como um processo diário, né? de compreensão Paulo. Diária da nossa realidade. Eu digo sempre que eu estou procurando fazer uma história, todos nós, e você também, poeta que é, a gente, uma certa época da vida, a gente está em busca das grandes explicações, do grande. Eu hoje estou em busca do pequeno. Eu quero o modesto, eu quero que o meu leitor entenda como é que eu faço história. Menos do que explicar ou predizer o que vai acontecer no Brasil daqui a 10 anos, ou tentar explicar fenômenos que são extremamente complexos, eu quero descrevê-los. Eu quero que as pessoas sintam o cheiro
que elas ouçam a música, o que se tocava numa procissão no século XVIII, né? Que cheiro tinha uma comida feita na panela de barro, num fogo a lenha? Onde é que eu sentava no século XVII? No chão, na esteira, não estava na cadeira. Que roupa eu vestia? O que eu falava? Nesse meu último livro, até os palavrões são de época. Eu fiz uma pesquisa para usar as palavras de baixo calão que eram utilizadas no século XIX. Então vamos ver o último livro, vamos falar logo dele aqui, ó. Mare del Priore, e o título fantástico. Aqui, ó. Beije-me onde o sol não alcança. Olha que coisa maravilhosa. Romance O Triângulo Amoroso de um conde russo, uma baronesa do café e uma ex-escrava do século XIX. Exatamente. O que é que conta isso? Que personagem é esse transversal que você foi buscar e o que é que você quer contar aqui? O que é que você pretende narrar? Uma história de amor, é um triângulo amoroso, como tantos que nós conhecemos ontem, hoje, amanhã. É um nobre russo que vem para o Brasil em busca de um baú, de uma moça rica, casa-se, não tem filhos com essa moça, que é neta do Barão de Piraí, que era uma das maiores fortunas do século XIX, e ele se apaixona pela escrava da moça, pela escrava de dentro, a mucama, aquela menina que estava ali sempre por perto. É um pouco a nossa nega fulô do Jorge de Lima, né? Aquela exatamente. Que roubou da Sinhalvo, né? A própria. E são 3 personagens que existiram, estão todos lá, a fazenda deles, inclusive, ainda existe no Vale do Piraí. E eu fiz esse livro em cima de uma correspondência que esse triângulo mantém entre si. Então, eu misturei, ficcionalizei um pouco diários, misturei diários e a correspondência. É um livro que se passa entre São Petersburgo, de onde vem o Conde Russo, Paris, onde eles vivem, Paris do século XIX, de Napoleão III, das grandes transformações, a corte imperial do Rio de Janeiro, como eu digo, marcada por essa divisão entre atraso e modernidade, porque está chegando eletricidade, telefonia, telegrafia, jornais, comunicação, mas o Brasil é escravista, né? As pessoas têm uma mentalidade escravista, há um pavor de terminar com essa mão de obra escrava que a gente vê presente em toda a sociedade. Então, eu aponto um pouco, quer dizer, para além desse amor que é vivido por esses 3 personagens, parece a história do nosso poeta, né, o Drummond, a Nicota que amava o Maurício, que amava a Regina Angeloni, exatamente. Para além disso... Como as boas histórias de amor, né? Como as boas histórias de amor. E eu quero mostrar esse Brasil se movimentando por trás. É o movimento abolicionista que está se fortalecendo, é o movimento republicano, é a cidade do Rio de Janeiro se afrancesando, né? A chegada de todas as modas francesas, na roupa, no que se comia, no sorvete que se tomava, na champanhe que se bebia, na cocote que se comia. Quer dizer, tudo isso misturado, eu acho que deu uma bela história. Bom, mas esse é o último livro, mas a tua obra, ela também é extensa e também nesse rumo do romance histórico ficcional, é isso? Não, as biografias são biografias. São biografias. Esse é o primeiro romance histórico. Esse é o primeiro. E eu tenho livros de história mesmo. Eu tive, por exemplo, vários prêmios com um livro que chama-se História das Mulheres no Brasil, que foi a primeira síntese sobre a história das mulheres, História das Crianças. Eu tenho vários volumes publicados pela Unesp que são fantásticos, né? Por exemplo, História dos Homens no Brasil. Essa aí eu tenho. Olha, Rita, minha esposa, você vai ver isso aqui, essa que você falou lá, eu quero que você repita aquilo ali, sobre o sofrimento dos homens. Masculino, né? Que só se fala do sofrimento feminino, minha gente, que é isso? Homem sofria muito para danar, sofre até muito hoje. Bem, né? Muito bem, hoje eu... História dos homens no Brasil, história dos esportes no Brasil, né? História do corpo no Brasil, né? Como é que as pessoas se relacionam com o seu corpo, como isso vai mudando. E agora nós estamos fazendo uma história da violência no Brasil. Então, são coletâneas, são obras importantes, são obras de síntese. Eu tenho uma breve história do Brasil, que é uma síntese de história do Brasil. Eu escrevi para burro, viu? Eu tenho uma história do terremoto de Lisboa, de 1755, que também é um livro belíssimo.
Eu escrevi pra caramba, então Muito, eu tenho um muito. livro que você que é poeta vai gostar. Chama-se Os Esquecidos por Deus, Nossa. que é uma história dos Já monstros, gostei do do imaginário brasileiro sobre os monstros. Aí entra a Câmara Cascuda, entram Nossa. os monstrengos todos do Nordeste. As fábulas aqui, do Norte, as fábulas, lá, tá as tudo coisas. lá. E o ano passado eu lancei um livro que eu gostei muito de escrever, que chama-se Do Outro Lado. É uma história do espiritismo no Brasil, mas também uma história do Brasil como encruzilhada de religiões. Como o catolicismo brasileiro, ele foi uma ponte para a gente misturar as religiões africanas, indígenas, né? As religiões importadas, o protestantismo, o judaísmo e o próprio espiritismo. E uma coisa interessante, Paulo, que vai te surpreender. Você sabe que os primeiros abolicionistas brasileiros, eles eram todos espíritas? E sabe por quê? Porque eles recebiam na mesa o espírito de Espartacus, que foi o grande escravo que luta contra a escravidão em Roma. Nossa. Então, Espartacus baixava, né, na forma de um espírito e aconselhava os abolicionistas brasileiros. Então, Havia psicografia também? Lógico, muita. Olha, é uma época em que as Quer pessoas... dizer, Espartacus escreveu um bocado ali. Deu muita ordem, liberta o seu escravo, né? Não compre mais Que escravo. coisa. Mas o que é fantástico é que é um momento em que a ciência está fazendo todos os seus avanços, mas é o que eu digo sempre, o homem precisa acreditar. Né? É aquela famosa frase de Santo Agostinho: para quem acredita, nenhuma palavra é necessária, para quem não acredita, nenhuma palavra basta. Né? É e nós brasileiros precisamos acreditar, a gente precisa acreditar que esse Brasil vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que isso aqui um dia vai ser civilizado, não é mesmo? Então, esse livro também sobre o Brasil como encruzilhada de crenças é muito bacana. Eu adorei escrever esse livro. Isso tudo está nas livrarias, né? Tudo se acha hoje, bem distribuído e tal. Eu tenho um blog, eu convido, aliás, os seus espectadores a participar do meu blog, chama-se www.História Hoje. E nós temos nesse blog, Paulo, um espaço especial destinado aos professores de escola pública para eles contarem a sua história. O que é isso? Que espaço é esse? É um espaço onde nós detectamos que há um sofrimento enorme dos jovens professores que sofrem toda sorte de violência por parte dos alunos, que têm que lidar com a violência racial dentro da escola. As mulheres professoras muitas vezes são agredidas, né? A questão também da homofobia nos colégios é muito acentuada. Então, o professor, nesse blog, ele conta a sua história. E aí, compartilhando com os colegas, ele descobre pode ouvir caminhos, caminhos, descobre soluções, vê que não está sozinho, né? Então, é um blog eminentemente sobre história e os seus espectadores estão convidados a participar. Mari, mas a gente começou e eu prometi lá em casa que você ia falar, mas que de acho são os sofrimentos masculinos? Que sofrimentos são esses? Eu tenho um bocado, depois num divã, a gente... Sou vítima disso também, eu como homem. Eu vejo as marcas terríveis, né? Quando eu escrevi o meu livro sobre Dilermand de Assis, que foi o rapaz que... dramática, e eu diria que involuntariamente teve que matar o Euclides da Cunha. Que história é essa? Uma história terrível. A sensação que eu tive é que no Brasil a gente fala muito de sofrimento de mulher. E elas sofrem, né? O 5º país do mundo em violência contra as mulheres. Mas não se fala no sofrimento dos homens. O único momento em que o sofrimento dos homens aparece na literatura brasileira ou na fala discursiva do brasileiro é no Samba de Raiz de Lupicínio Rodrigues, em que ele vai cantar o abandono do homem. Mas eu lembro sempre que nós temos uma tradição nesse país em que o homem não chora, bom cabrito não berra, né? Quer dizer, o homem tem que estar sempre acertando, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ser o provedor. No início do século, os homens se matavam se eles perdiam o emprego. Até sexualmente, tem que se manter firme. O tempo inteiro, nossa, ereções permanentes, coitadinho. Coisa né? que uma certa pílula azul resolveu agora. Mas em detrimento da saúde dos pobres coitados. Né? Mas, de qualquer maneira, essa ideia do homem é uma vencedor, cobrança do grande, macho, né? Do cara que né? sustenta a família. O menino aprende desde cedo que ele tem que bater no amigo. Quer dizer, você pode imaginar o que seja a carga de carregar isso, né?
né? É uma expectativa grande de fracasso também, porque você não consegue tudo. Você é perseguido pelo fracasso, por esse fantasma de que você pode tropeçar, de que talvez não seja exatamente como você queria. Então, nesse meu romance, nesse meu livro, nessa biografia, que chama-se Matar para Não Morrer, olha aqui. Para Não Morrer, né? Porque o Euclides vai lá para matar Dilermando, a mulher Dona Saninha e o filho que eles tiveram juntos. Como é que chega aos títulos? É editor ou você apita neles também? Chega assim, Olha, porque são títulos maravilhosos. Eu adoro. Assim. É que eu gosto tanto de escrever, viu, Paulo? E eu digo que fazer história é conversar com os mortos, né? E às vezes eu estou lá trabalhando, aí passa assim um mortinho e me dá uma ideia. É verdade. É isso que acontece nos meus livros. Então, então Euclides, essa história é dramática. É dramática, o cara porque nesse tiroteio todo entre Dilermando e Euclides atira pelas costas, né, no irmão de Dilermando, que era um grande jogador de futebol, uma espécie de Ronaldinho da época, um rapaz lindo, eles eram de família italiana, alto, louro, de olhos azuis, num Brasil de morenos, né? E as meninas todas, ele jogava no Botafogo, ficavam ali na Rua das Palmeiras, esperando ele sair para beijar, para abraçar. Esse menino fica tetraplégico, acaba se tornando alcoólatra, se suicida se jogando numa ponte no Rio Guaíra, em Porto Alegre. E a outra vítima, a quarta vítima, quer dizer, são homens que sofrem, é o filho mais velho do Euclides com a Dona Saninha, o Euclidinho, Quidinho, que tenta vingar a morte do pai e que bota revólveres no bolso, enche os bolsos da farda, porque ele é jovem, enfim, está começando no exército, ele enche os bolsos da farda com bilhetinhos, pedindo perdão a Deus, pedindo que rezassem por ele, pedindo que pagassem a tinturaria, que recuperassem as botas que ele tinha deixado no sapateiro. É uma coisa impressionante. E ele vai para a repartição pública, onde o Dilermando está consultando os papéis e, pelas costas, dá 3 tiros em Dilermando. Dilermando cai, violentamente ferido. Ele já tinha tomado um tiro do Euclides, do qual também ele se safa com dificuldade, mas ele era campeão de tiro. Ele saca a arma e dá um tiro na testa do garoto e o menino morre e acabou. Quer dizer, matou a Dona Saninha... Pai e filho. Pai, filho e Espírito Santo. A Dona Saninha, que é o pivô disso tudo, aparece nesse livro como uma figura um pouco melíflua. Francamente, ela não me inspirou a simpatia. Primeiro porque ela escreve para o Dilermando dizendo, quando o coitado Euclides vai encontrar com o imperador em Petrópolis, venha, vou deixar a porta aberta. Quer dizer, ela atraiu o garoto, ele tinha 17 anos, né? E quando começa um caso deles. E depois, quando ela vê aquilo ali, o marido morto, o Dinorá caído, o Dilermando ferido, em vez dela assumir a postura de alguém que se responsabiliza pelo que fez, vai para a rua, dá a volta no quarteirão, bota o menino nos braços e finge que está chegando naquele momento, porque os jornais na época é o momento da chegada da fotografia da Kodak. Então tudo tinha fotografia nos jornais. E ela quer que os jornalistas fotografem ela chegando para dizer, bom, isso aí é problema. Não tem nada comigo, não tem nada a ver. Eu não fiz nada disso. E aí você vê que ela abandona Dilermando no hospital, né? Ele todo ferido, ela não vai vê-lo, fica pensando numa maneira de através da jurisprudência, de escapar de ser envolvida nesse escândalo. Quer dizer, ela não se comporta como você espera de uma heroína de minissérie. Né? Não foi nada assim, ela se comportou bem mal. Né? E os 4 rapazes, aí Euclides morto, Dilermando marcado para o resto da vida, Quidinho morto. Família destruída, como diz a história. Bom, a gente passaria aqui 3 programas conversando, porque eu fico assim, todo ancho, né? Aqui olhando nada. você e vendo e aprendendo Obrigada, pouco, né? É uma coisa que emociona você e captura você, né? A forma como você fala. Bom, convidamos você a entrar em contato, você que não conhece a obra da Mari, procurar, e é isso, a obra tem um pouco disso. Estou levando isso aqui para a Rita, que é a minha esposa. A Rita estava reclamando que estava precisando de um livro novo para ler. Rita, estou levando esse aqui, né? Estou levando esse aqui para você. A Mari vai, daqui a pouco, ela vai autografar para a Rita.
Espero que você goste também do livro e eu ganho um salvo-conduto. Por conta da Mari aqui. Prazerzaço. Obrigada, adorei, Paulo. Tchau para todos.